Ponto de Luz. Eu me chamo Pedro e sou teu irmão em Cristo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 do Eventos Finais, conforme a série que a gente está fazendo aí desde a semana passada. Você deve ter visto um vídeo que eu lancei recentemente aí sobre a paciência de Deus. Deus é longânimo, conforme a palavra diz, mas longo ânimo não significa eterno. Longo ânimo significa um longo tempo de paciência, mas que também se esgota. E hoje eu vou conversar um pouquinho, não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu preciso conversar um pouquinho com você sobre alguns detalhes que o Espírito de Profecia fala nesse capítulo 3, que está muito interessante. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Existe pessoas, conforme esse capítulo, que estão em dois extremos. Umas acham que Jesus vai demorar para voltar, porque desde 1844 não tem mais profecia com data, e ele não voltou, dizendo a Bíblia que breve virá, ele não voltou desde aquela época. Então tem essa classe de pessoas que elas vivem, pensam, sentem, elas se comportam, oram e estudam a Bíblia como se Jesus fosse voltar daqui a muito tempo. E existe outro extremo, de pessoas aí que ficam marcando data para a volta de Jesus. Nessa classe de pessoas dá para a gente colocar irmãos que às vezes se precipitam, se afastam das grandes cidades com o objetivo de fugir da breve perseguição, como diz, né? Quando tu marca a data para perseguição, tu acaba já marcando a data para os eventos finais, para os momentos finais. E nós já temos evidências do que está acontecendo agora, mas o Espírito de Profecia é claro que Deus vai orientar seu povo diretamente sobre o momento que a gente deve fugir ou o momento que a gente deve ficar. Tem irmãos que vão ir, tem irmãos que vão ficar nas grandes cidades para terminar aí a obra do Evangelho. Então, quando a pessoa marca a data, nesse capítulo fala, né, marca a data, e quando a pessoa, né, segundo o que a gente entende, ela fica antecipando o tempo de angústia, no capítulo 2 fala sobre isso, antecipar o tempo de angústia, a pessoa vai para os lugares retirados e lá sofre decepções. Ela marca a data para a volta de Jesus e sofre uma decepção porque Jesus não volta e as coisas não acontecem como ela esperava. Ali Ellen White fala que isso é o plano de Deus para pessoas que estão antecipando a angústia que não é para hoje. E essa decepção é uma espécie de uma repreensão amorosa que Deus dá para que essas pessoas percebam que as coisas têm momento. Viva o momento. Se você está vivendo um momento de paz, que se Deus está te dando paz hoje, viva a tua paz. Se você está no meio de uma guerra, se apegue a Deus. Se apegue a Deus com todas as tuas forças. Mas viva o momento que você está com os olhos para a eternidade, com os olhos que a paz celestial vai te dar, com os olhos na esperança e na promessa vindoura. Tá bom? Seguindo em frente, uma coisa que eu tenho muito cuidado é com os falsos reavivamentos. Em algumas pregações que eu faço nas igrejas, eu costumo, quando eu tenho liberdade que o Espírito Santo me dá, como Paulo diz, né, usando todo o poder que Deus dá, a liberdade que Ele dá, eu prego com mais fervor, prego com mais convicção, mas eu sempre procuro ter muito cuidado para não levantar um falso reavivamento, como diz ali no capítulo 3, através de emoções. A gente tem que cuidar com os falsos reavivamentos, e o falso reavivamento ele vai vir um pouco antes do verdadeiro. Satanás, ele é o mestre do ilusionismo, o mestre da mentira, e ele consegue perceber o movimento dos anjos e o movimento que o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Então, quando ele perceber que vai ter um revivamento genuíno na igreja, ele joga um falso primeiro. Deus permite para que a igreja possa
ser provada e a gente possa também perceber se a gente está estudando a palavra de Deus conforme deve ser ou não. Então vamos sempre ter cuidado com o falso revivamento, porque se a gente começa um revivamento e aí não acontece como as coisas deveriam acontecer, as expectativas são frustradas, as pessoas fecham mais o coração do que o coração estava fechado antes. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Por que Jesus não volta? É uma resposta, uma pergunta super relevante com uma resposta que é mais importante ainda. Por que ele não volta? É muito pontual, irmãos. Estou sendo bem direto. Eu estou sendo bem objetivo contigo aqui, tá? E infelizmente eu estou aqui para te amar, não para te agradar, meu querido. Minha querida irmã, meu querido irmão. Eu estou aqui para ser franco, porque a verdade eu não posso colocar ela com um tom que não é verdade. Eu preciso te passar a verdade como ela é, tá? Eu começo com um tom mais forte, eu começo com a má notícia, né? Para no final te dar a boa notícia. É sempre assim que a gente vai estar conversando aqui. Por que Jesus não volta? É simples. Picuinha, aos nossos olhos parece que são coisas pequenas, né? É impressionante como a gente avalia as coisas de um jeito diferente do que Deus avalia. Picuinha, ressentimento, amargura, falta de perdão, todas essas coisas ruins, esses cânceres, afastam a presença do Espírito Santo. Se a gente buscasse a Deus, deixasse de lado as diferenças, 50% da igreja orasse, se consagrasse mais uma pessoa, o Espírito Santo descia sobre a igreja e a gente conseguiria terminar a obra do Evangelho e Jesus voltaria, conforme diz Mateus 24. Mas nós nos apegamos muito nos nossos sentimentos. E por a gente se apegar a amarguras, ressentimentos, picuinhas, fofocas, fofoca eu tenho, me perdoa a palavra aqui, mas eu tenho abominação por fofoca. E Deus, ele fala que quem faz intrigas entre os amigos, ele tem abominação. E a abominação é aquele sentimento que tu tem por uma pessoa que tu chega a bloquear ela no WhatsApp, tu chega a bloquear ela no Facebook, tu chega a tirar ela da tua agenda telefônica. Isso é abominação. E Deus se afasta de pessoas que praticam essas coisas de fazer intriga, fofoca entre os amigos e fazer, é a obra do mal mesmo, né? Então por isso Jesus não volta, né? Por causa dessas coisas assim. No capítulo 3 está muito claro isso se você quiser ler. E eu achei impactante, eu achei maravilhoso um outro ponto que é levantado nesse capítulo, que Deus tem, olha só que interessante, uma conta com cada nação, cada país desse mundo, como se fosse um algoritmo, tá? Quando esse algoritmo chega no limite, vem juízo do céu, porque o pecado, Deus coloca um limite para o pecado, dali não passa, não pode passar. E quando passa, acontece que nem com Sodoma e Gomorra, acontece que nem no dilúvio. Então Deus tem uma conta com cada país desse mundo. E quando os países do mundo chegarem ao limite dessa conta, esse algoritmo que Deus tem, que é perfeitamente exato, e a base, o código que ele usa é a Bíblia. Quando as pessoas chegam a um ponto, sem retorno, um ponto que eles chegam no limite, aí Ellen White fala que Jesus vai voltar. E isso pode ser apressado. Se eu e você pregarmos o Evangelho, como a gente deve pregar, isso pode ser apressado. Jesus pode, porque o mundo é avisado, é derramado luz, as pessoas entendem que estão erradas, entendem que devem se arrepender dos pecados, e elas podem decidir finalmente. E aí Deus pode vir porque avisou o mundo da volta dele. Jesus pode vir porque avisou o mundo da volta dele. Então esse algoritmo, ele é perfeitamente exato. A gente não precisa sentir que as coisas estão fora do controle. Como eu disse no capítulo anterior, Deus é um governante, o mundo não está sem um governante, não está sem alguém no controle. Jesus está no controle. Então, para o teu conforto, para a tua esperança, Deus tem uma conta. Se essa conta fechar, se essa conta chegar no limite,
Deus intervém imediatamente, nem um segundo a mais, nem um dia a mais, ele intervém. Então os vídeos que eu tenho feito, que tem sido um pouco impactantes, a intenção do Espírito Santo não é te apavorar, não é te angustiar. A intenção do Espírito Santo é te dar esperança de que vale a pena ser fiel e de que o mal vai acabar. A história, a maldade que Satanás trouxe para cá vai acabar, meu amigo, minha amiga. Vai terminar. Então o juízo final, ele é para trazer esperança para a pessoa fiel e crente, a pessoa que vive com Jesus todos os dias. No céu, quando eu e você, em nome de Jesus, estivermos aí vestidos de branco finalmente, com a vida eterna toda pela frente, nunca mais vamos morrer. Nunca mais ninguém da nossa família vai morrer. Nunca mais vai ter doença, lágrima, dor, sofrimento, nada, nada, nada. Quando nós entrarmos na Nova Jerusalém no céu, a gente vai olhar para trás e vai perceber que o tempo de espera, o tempo de angústia, a angústia de Jacó, a perseguição, a gente vai perceber que foi muito rápido. Está nesse capítulo. A gente vai perceber que foi muito rápido e que na verdade foi pouca coisa. Porque hoje a gente tem uma perspectiva, uma visão de dentro do grande conflito, mas quando a gente finalmente ir para o céu, a gente vai ter uma visão totalmente ampliada. A gente vai entender o grande conflito de forma aberta. E a gente vai olhar, nossa, eu acho interessante a expressão que ela usa num outro livro, no Grande Conflito, se não me engano até num capítulo à frente ela diz: como foi fácil sofrer por Cristo. Foi fácil e foi rápido, passou muito rápido. Se você perguntar para alguém que está no fim da vida, todas elas vão dizer assim, quase todas, né? Vão dizer assim: a vida é breve. Porque o nosso período aqui na Terra, ele é rápido, já vai acabar. E Jesus vai voltar para buscar a ti e a mim, para a gente nunca mais olhar para trás. Que você possa compartilhar esse vídeo, pregar para as pessoas, avisar as pessoas que Jesus está voltando. Porque eu tô aqui só como uma voz do deserto, que clama do deserto. Uma voz solitária, pregando, avisando, orando por ti, pelas pessoas que vão ouvir esse vídeo. Então fica aí essa mensagem para você compartilhar, para você avisar, para você estudar. Leia esse livro, ele é muito bom. Que Deus abençoe você. Pode ter certeza que todos os dias de madrugada eu tenho orado por ti. Um forte abraço.